Olá pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo de geometria analítica. Hoje veremos o conteúdo de distâncias. Primeiro caso, distância entre dois pontos, tá? Na verdade, isso aqui é apenas uma revisão, né? Porque a gente já viu isso, né? A gente já viu a demonstração da fórmula para obter a distância entre dois pontos no início do nosso conteúdo a respeito de vetores, né? Isso foi feito até presencialmente, não foi em aulas à distância, tá? Então, vamos só relembrar, rever aqui uma fórmula bastante utilizada, né? Na verdade, a gente utiliza ela desde o ensino médio, já se fala, já aplica essa fórmula na resolução de alguns exercícios. Então, consideremos inicialmente dois pontos, né? Dois pontos tanto do plano quanto do espaço, tá? A fórmula aqui que a gente vai demonstrar é para dois pontos do espaço, tá? Do R3, o espaço tridimensional. Mas, de forma equivalente, a gente também chega na ferramenta, na fórmula, para dois pontos do plano, ok? Então, dados dois pontos do espaço, P1 e P2, calcular a distância entre esses dois pontos pode ser feito da seguinte maneira, né? Primeiro, tracemos um vetor formado por esses dois pontos, por exemplo, o vetor P1, P2. Tá? Poderia ser o vetor oposto também, ou seja, o vetor P2, P1. Porque como a intenção nossa é obter a distância entre esses dois pontos, a gente vai fazer isso utilizando o comprimento desse vetor. Tá? Porque o comprimento do vetor P1, P2 coincide com a distância entre esses dois pontos. Então, se a gente tivesse utilizado o vetor oposto, ou seja, o vetor P2, P1, o comprimento dele também vai fornecer a distância entre esses dois pontos, tá? Mas eu vou optar aqui por escolher esse vetor P1, P2. Então, dados os pontos P1 de coordenadas genéricas, né, x1, y1 e z1, e P2 de coordenadas genéricas, x2, y2 e z2. A distância d entre eles é dada por, né? Então, d representa a distância entre os pontos P1 e P2, essa é a notação mais utilizada, e essa distância vai ser calculada como sendo o comprimento do vetor P1, P2, ou seja, o módulo do vetor P1, P2, que é equivalente ao módulo de, né, para obter o vetor P1, P2, como que a gente faz isso, né, das nossas aulas iniciais? Pega a extremidade e subtrai pela origem, né, ou seja, P2 menos P1. Pega as coordenadas de P2 e subtrai pelas coordenadas de P1. Com isso, a gente vai obter, né, repete os módulos aqui, e agora subtrai as coordenadas de P2 por P1. Né? Lembrando que você faz isso de forma correspondente. Né? X2 subtrai o x1, y2 subtrai o y1 e o z2 subtrai o z1. Então, vamos achar essas coordenadas aqui. Né? Essas coordenadas fornecem justamente o vetor P1, P2. E agora, calculamos o módulo desse vetor, o módulo dessas coordenadas que por definição, né, é uma fórmula, uma ferramenta que a gente já viu também, é a raiz quadrada da soma dessas componentes aqui, tudo elevado ao quadrado, né? Ou seja, x2 menos x1 ao quadrado, está aqui, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 também ao quadrado. Tá? Isso porque os pontos P1 e P2 são pontos do espaço tridimensional, do R3. Se fossem pontos do plano cartesiano lá, do plano do R2, no caso, né? Então, em vez de a gente dos pontos aqui terem três componentes, eles só teriam duas, né? Era x1, y1, x2, y2. E essa fórmula aqui viria apenas até essa parte, né? Seria a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado e terminaria aqui. Tem essa terceira componente porque a gente está no R3, ok? Vejamos um exemplo. Calcular a distância entre os pontos P1 e P2, onde P1 tem coordenadas 2, menos 1 e 3, e P2 tem coordenadas 1, 1 e 5. A solução, sabemos que, de acordo com a fórmula que a gente acabou de demonstrar aqui, né, essa é a ferramenta para obter a distância entre dois pontos. Tá? Uma outra observação aqui, que é bom a gente estar comentando a respeito, que aqui ficou a subtração entre as abscissas, né? x2 menos x1 ao quadrado. Aqui ficou a subtração entre as ordenadas, y2 menos y1 ao quadrado, e aqui ficou a subtração entre as cotas.
Então, as coordenadas do ponto P2 aparecem primeiro aqui, né? As componentes do ponto P2, x2, y2 e z2. Se você tivesse invertido isso aqui, não haveria problemas para essa forma, tá? Não haveria problemas para calcular a distância entre dois pontos, tá? Que seria o equivalente a fazer o que eu comentei inicialmente. Em vez de imaginar o vetor de coordenadas P1, P2, eu poderia também imaginar o vetor P2, P1. Aí, se eu fizesse isso, essas subtrações aqui iriam se inverter. Aqui ficaria era x1 menos x2, aqui ficaria y1 menos y2, aqui ficaria z1 menos z2. Mas como essas subtrações estão todas elevadas ao quadrado, o resultado obtido no final das contas vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, caso vocês invertam essa ordem aqui, não vai ter problema, né? Dessas subtrações não vai haver problema, porque o resultado no final vai dar o mesmo, tá? Aqui eu optei por seguir a fórmula que a gente demonstrou, que é a abscissa do ponto P2 menos a abscissa do ponto P1 ao quadrado, mais a ordenada do ponto P2 menos a ordenada do ponto P1 ao quadrado. Aqui está errado, tá? Esse ao quadrado aqui tem que estar aqui fora, tá? No parênteses, aqui fora. Eu tinha colocado foi no y1, mas na verdade esse quadrado tem que estar aqui fora, conforme a minha fórmula aqui, tá? Mais z2 menos z1 ao quadrado. Continuando, então, só substituir, né? x2 é a abscissa do ponto P2, que é 1. x1 é a abscissa do ponto P1, que é 2. Então, 1 menos 2. y2 é 1. y1 é menos 1. Então, 1 subtraído por menos 1. Tudo ao quadrado, mais z2 menos z1, que é 5 menos 3. 5 menos 3 ao quadrado. Então, 1 menos 2 ao quadrado dá 1. 1 menos menos 1, você faz o jogo de sinal aqui, vai ficar positivo, né? Então, vai ficar 1 mais 1, 2 ao quadrado dá 4. Mais 5 menos 3 dá 2, ao quadrado também dá 4. Essa soma aqui vai dar 9, e a raiz quadrada de 9 é justamente o número inteiro 3. Então, significa que a distância entre os pontos P1 e P2 é de 3 unidades de medida, ok? Continuando, vamos para o nosso segundo tipo de distância aqui. Distância de um ponto a uma reta. Então, inicialmente nós temos aqui no espaço, né, um ponto e uma reta, tá? Um ponto P e uma reta R. Tá? Ou seja, geralmente o problema vai te fornecer as equações de uma reta e as coordenadas de um ponto. E vai pedir para você calcular a distância entre esse ponto até essa reta, tá? Então, quando eu coloco aqui geometricamente, é só para tentar justificar, explicar melhor a demonstração da nossa fórmula. Mas o problema, no final das contas, vai lhe fornecer um tipo de equação da reta e as coordenadas do ponto envolvido. Então, aqui a nossa intenção é estabelecer uma fórmula, chegar em alguma ferramenta que forneça a distância desse ponto P até uma reta R. Sabendo que esse ponto P não pertence à reta R, tá? Porque se o ponto P pertencer à reta R, essa distância é considerada nula, é igual a zero, né? Porque o ponto vai estar sobre a reta R. Então, a distância entre eles será igual a zero. Agora, caso o ponto P não pertença à reta R, vamos agir da seguinte forma. Por definição, a distância de um ponto até uma reta é uma perpendicular, né? Você traça um segmento de reta do ponto P até atingir a reta R, de forma a montar um ângulo aqui de 90 graus com a reta R, tá? Você tem que formar um ângulo de 90 graus, porque assim você garante que esse tracejado aqui seja o menor possível, tá? Porque se o ângulo aqui for diferente de 90 graus, esse tracejado estaria inclinado aqui, ou para a esquerda ou para a direita. E esse novo tracejado teria um comprimento maior do que esse, tá? Então, a forma de se obter o menor dessas distâncias, o menor desses tracejados, é de maneira em que você vai do ponto P até a reta R, formando um ângulo de 90 graus. Então, por definição, essa será considerada a distância do ponto P até a reta R, ok? Agora, como é fornecida uma equação do vetor da reta R, então a gente pode, a partir da equação, obter um vetor diretor dessa reta, né? Qualquer tipo de equação que seja fornecida da reta R, lá naquela equação a gente sempre consegue obter um vetor diretor dela e um ponto daquela reta. Será esse ponto considerado aqui no início do nosso vetor. Então, desenhamos aqui o vetor diretor da reta e um ponto dessa reta.
Em seguida, formamos um vetor entre o ponto da reta e o ponto P, ao qual a gente quer calcular a distância até a reta. Tá? Então, eu formo o vetor AP. Então, tenho dois vetores agora aqui a partir do ponto A. Tem o vetor V e tem o vetor AP. Esses dois vetores, né, de acordo com o que a gente estudou desde o início lá do nosso estudo sobre geometria analítica, dados dois vetores não paralelos construídos a partir de um mesmo ponto, eles sempre determinam um paralelogramo. Então, esse aqui vai ser o nosso paralelogramo, ok? Aqui é um paralelogramo determinado pelos vetores V e AP. Observem que a distância do ponto P até a reta R vai coincidir exatamente com a altura desse paralelogramo. Tá? Então, aqui a gente vai definir a distância entre o ponto P até a reta R como sendo a altura do paralelogramo formado pelo vetor V e o vetor AP. Tá? Então, esse D aqui nada mais é do que a altura desse nosso paralelogramo. Tá? Então, seguindo aí, nós temos que a área A do paralelogramo é dado por. Então, como que se calcula a área desse paralelogramo? Lá do ensino médio, a gente sabe, né, que calcular a área de um paralelogramo é multiplicar o comprimento da base, né, a medida da base, pela altura. A base do nosso retângulo aqui é justamente o módulo do vetor V, né? Que o vetor V representa essa parte de baixo do meu paralelogramo. Então, se eu quero saber quanto mede esse comprimento aqui, eu calculo o comprimento desse vetor, ou seja, o módulo do vetor V, vezes a altura, que a gente chamou de D, porque vai, no final das contas, representar a distância entre o ponto P até a reta R. Então, de acordo com as nossas formas de ensino médio, assim a gente calcula a área de um paralelogramo. Medida da base vezes a altura. É o módulo do vetor V vezes t. Outra maneira, né, uma outra forma também de se calcular a área desse mesmo paralelogramo, né, estudado lá em conteúdo de produto vetorial, a gente viu que a área de um paralelogramo definido por dois vetores é dada também pelo módulo do produto vetorial desses dois vetores. Ou seja, se eu calcular o produto vetorial do vetor V com o vetor AP, você vai obter um outro vetor, mas cujo comprimento desse outro vetor é equivalente à área desse paralelogramo em termos numéricos. Né? Quando a gente desconsidera a unidade de medida e pega só a parte numérica, o comprimento desse vetor V vetorial AP vai ser equivalente em termos numéricos à área desse paralelogramo. Então, aqui a gente encontrou duas maneiras de calcular a área desse mesmo paralelogramo, ou através dessa expressão, ou através dessa relação aqui. Então, por se tratar da área do mesmo paralelogramo, então essas duas expressões têm que ser necessariamente iguais. Né? Se essa expressão da área desse paralelogramo e essa outra expressão também da área do mesmo paralelogramo, então essas duas expressões são iguais. Então, o que eu vou fazer aqui é igualar essas duas expressões. Então, o módulo de V vezes D é igual ao módulo do produto vetorial de V por AP, que é essa segunda expressão. E como eu quero obter a distância entre o ponto P e a reta R, que a gente chamou da letra D, então isola o D no primeiro membro e passa o restante para o segundo membro. Com isso, nós vamos ter que D vai ser igual o módulo desse produto vetorial e o módulo de V que estava multiplicando no primeiro membro vai passar dividindo. Então, a distância do ponto P até a reta R é calculada pelo módulo do produto vetorial do vetor V pelo vetor AP sobre o módulo de V. Tá? E tenham sempre em mente o que significa cada uma dessas letras. Tá? Esse V é um vetor, mas que vetor é esse? É um vetor diretor da reta dada. Esse AP também é um vetor, mas como que se forma esse vetor? Esse vetor tem que ser formado necessariamente por um ponto da reta R até o ponto em que a gente quer calcular a distância até a reta. Tá? Como é o ponto P que quer se obter a distância dele até a reta R, então eu tenho que formar um vetor entre um ponto qualquer da reta R até esse ponto P. Ok? Vejamos um exemplo. Calcular a distância do ponto P de coordenadas 2, 1 e 4 à reta R, dada por essas equações aqui, que são equações paramétricas da reta R. Tá? Solução. Sabemos que, de acordo com a nossa fórmula,
que a gente acabou de demonstrar, a distância entre um ponto e uma reta é dado pelo módulo desse produto vetorial sobre o módulo desse vetor v. Lembrando que v é um vetor diretor da reta, A é um ponto da reta e P é o ponto em questão aqui que a gente está procurando a distância. Então, a reta R passa pelo ponto A de coordenadas menos 1, 2 e 3. Né? Uma forma de a gente obter um ponto dessa reta, uma forma direta, é só pegar esses termos aqui independentes. Né? Menos 1, 2 e 3. Então, menos 1, 2 e 3 é com certeza um ponto da reta R. Tá? Lembra que para obter pontos da reta R, quando é fornecida as equações paramétricas, é só você atribuir o valor para t. Então, se você tivesse atribuído 1 a esses t's aqui, você vai achar um ponto da reta. Se você tivesse atribuído menos 3 oitavos, você vai achar outro ponto da reta. Tá? Então, você acha infinitos pontos. A gente só precisa de um deles aqui para formar o vetor AP. Só que em vez de eu estar atribuindo valores para t aqui, é muito mais fácil eu tomar de forma direta só esses termos independentes aqui, né? Porque é equivalente a você atribuir 0 ao t. Quando você atribui 0 ao parâmetro t, você vai achar x igual a menos 1, y igual a 2 e z igual a 3. Ou seja, você vai achar o ponto de coordenadas menos 1, 2 e 3. Okay? Já um vetor diretor, né, da nossa reta R é obtido como? Quando é fornecida equações paramétricas, é só você tomar os coeficientes do parâmetro. No caso aqui, os coeficientes da variável t, que é 2, menos 1 e menos 2. Então, 2 menos 1 e menos 2 é um vetor diretor da reta R. Ou qualquer múltiplo desse vetor. Tá? Se você multiplicar isso aqui, por exemplo, por 2, ou por 3, ou por raiz de 5, ou por menos 1 oitavo, você vai continuar obtendo vetores que também são diretores da mesma reta R. Mas esse vetor aqui já é um vetor bem simples, né? Que é só pegar os coeficientes do parâmetro t. Então, em vez de eu estar obtendo múltiplos dele, pega ele mesmo, ele já está bem simplificado. Okay? Então, seja ainda o vetor. Então, de acordo com a nossa fórmula, eu preciso desse vetor v, que a gente já obteve aqui, mas eu preciso do vetor AP, que é um vetor formado pelo ponto A da reta e o ponto P ao qual a gente quer calcular a distância. Então, a gente já obteve esse ponto A e a gente já sabe quais as coordenadas do ponto P. O vetor AP é dado, então, por P menos A, né? Extremidade menos origem. Então, subtrai as coordenadas de P pelas coordenadas de A. Então, vai ficar 2 menos menos 1, que é 2 mais 1, fica 3. 1 subtrai menos 1, né? Vai ficar 1. Cadê as coordenadas? Aqui, não, estou trocando aqui, tá? Tenho que pegar as coordenadas de P e subtrair pelas coordenadas de A. Então, é 1 subtraído por 2, 1 menos 2, que dá menos 1. E 4 subtraído por 3, que dá 1. Tá? Então, o vetor AP tem coordenadas 3, menos 1 e 1. Agora é só substituir na nossa ferramenta, na nossa fórmula. Né? Na verdade, de acordo com o que o autor fez aqui, em vez de eu fazer a substituição do vetor V e o vetor AP direto na minha fórmula aqui, primeiro ele calcula o resultado dessa expressão aqui, ó, o resultado desse produto vetorial. E depois é que ele volta aqui e substitui. Isso acaba facilitando um pouco mais as contas. Né? Então, calculemos V vetorial AP. Né? Calcula primeiro esse produto vetorial do numerador aqui. Então, calcular o produto vetorial entre dois vetores, né? Lembrando lá do nosso conteúdo, é equivalente a um determinante, onde a primeira linha você coloca os vetores da base canônica, I, J, K. Segunda linha, as coordenadas desse primeiro vetor, que é o vetor V, 2 menos 1 e menos 2. E a terceira linha, as coordenadas do nosso último vetor, que é o vetor AP, 3 menos 1 e 1. E calcula, né, esse determinante aqui, a gente pode usar o nosso teoremazinho lá de Laplace, né, aplicado à primeira linha. Então, você elimina a linha e a coluna do vetor I. Quando você faz isso, você vai obter a abscissa do vetor resultante aqui, né? Lembra que produto vetorial tem como resultado um vetor. Tá? E como que se obtém esse vetor? Usando o nosso teoremazinho, você elimina a linha e a coluna do vetor I para achar a primeira componente, para achar a abscissa. Então, resolve o determinante desses termos que sobram aqui. Menos 1 vezes 1, subtraído por menos 2 vezes menos 1, vai dar menos 3. Para achar a segunda componente, que é a ordenada, você elimina a linha e a coluna do vetor J. Né?
eliminando a linha e a coluna do vetor j, você resolve o determinante dos termos que sobram, que é o 2, menos 2, 3 e 1. Vai ficar 2 vezes 1 subtraído por menos 2 vezes 3. Isso dá menos 8. Já a última componente significa que você vai ter que eliminar a linha e a coluna do vetor k. Ao eliminar a linha e a coluna do vetor k, vão sobrar esses 4 elementos aqui e você resolve o determinante formado por esses 4 elementos. Ou seja, 2 vezes menos 1 subtraído por menos 1 vezes 3 vai dar 1. Tá? Então, essas coordenadas menos 3, menos 8 e 1 é as coordenadas obtidas ao calcular esse produto vetorial. Agora sim a gente pode voltar para a nossa fórmula original aqui. Não, portanto, a distância do ponto P até a reta R é dado pelo módulo do produto vetorial de V por AP, que é 3 menos 8 e 1, então módulo de 3 menos 8 e 1, sobre o módulo do vetor V, que tem coordenadas 2, menos 1 e menos 2. Então, módulo das coordenadas 2, menos 1 e menos 2. E agora é só calcular, só usar a definição de módulo, né? Módulo dessas coordenadas, no numerador, é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, somado com menos 8 ao quadrado, somado com 1 ao quadrado. E o módulo desse denominador, também aplicando a definição de módulo, é raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado. Isso nos dá raiz quadrada de 74 sobre 3 UC. Esse UC significa unidades de comprimento, tá? Porque o problema não estabeleceu se essa unidade aqui é metro, centímetro, quilômetro. Então, para deixar de forma generalizada, ele usou esse UC para lembrar unidades de comprimento. Então, qualquer que seja ela, ok? Terceiro tipo de distâncias, distância de ponto a plano. Então, consideremos inicialmente um ponto P0 e um plano π. E a nossa intenção aqui é chegar numa ferramenta, chegar numa fórmula, né, que forneça meios para a gente obter a distância entre esse ponto até esse plano. Lembrando que esse ponto aqui, a priori, não pertence ao plano π, né? Porque se for um ponto do plano π, a distância entre esse ponto e o plano π vai ser igual a zero, né? Se o ponto pertencer ao plano π, obviamente a distância entre eles é nula, justamente porque o ponto vai estar pertencente ao plano, vai estar no plano. Então, supomos inicialmente que esse ponto não pertence ao plano π. Tá? Então, por definição, a distância entre o ponto P0 e o plano π, né, é um segmento de reta, né, que você traça do ponto P até atingir o plano π, de modo a formar um ângulo de 90 graus aqui, certo? Ou seja, você tem que ir do ponto P0 até o plano π de forma perpendicular a esse plano π. Tá? E esse segmento de reta traçado aqui é justamente a distância do ponto P0 até o plano π. Tá? Porque, na verdade, você poderia traçar infinitos segmentos de reta do ponto P0 até o plano π, né? Tanto aqui para a esquerda, quanto para a direita, ou para frente, ou para trás. Mas desses segmentos de reta, o menor deles é aquele que vai do ponto P0 até o plano π de forma perpendicular a π, ou seja, de modo a formar um ângulo de 90 graus. Então, por definição, a distância é o menor desses segmentos, ou seja, é o segmento construído dessa forma aqui, de modo perpendicular ao plano π. E vamos obter alguma ferramenta, alguma fórmula para nos fornecer o valor desse d, dessa distância. Então, se é dado o plano π, a gente obtém lá um ponto de π, né? Quando eu digo dado um plano π, é porque a questão vai dar alguma equação do plano π e as coordenadas do ponto P0. E vai pedir para você calcular a distância desse ponto P0 até o plano π. Então, se você tem alguma equação do plano π, você consegue obter infinitos pontos, né? Quantos você quiser lá do plano π. Então, a ideia aqui é, inicialmente, obter um ponto do plano π, vou chamar de ponto A, e também obter um vetor normal ao plano π, tá? Porque qualquer que seja a equação do plano π, você sempre consegue, a partir da equação, obter um vetor normal a ele. E eu tracei o vetor normal a partir do ponto A. Lembra que vetor não tem lugar fixo nem no plano nem no espaço, então, por mais que ele tivesse aqui à direita, à esquerda, à frente ou para trás, eu vou lá e obtenho um representante desse vetor normal, desse vetor n, a partir do ponto A. Então,
tem o nosso vetor n aqui, construído a partir do ponto A, que é um ponto do plano π. Em seguida, traça o vetor AP0, ou seja, o vetor formado pelo ponto A do plano e o ponto P0, ao qual a gente está calculando a distância até o plano π. Então, agora eu tenho dois vetores envolvidos aqui. Tem o vetor n, que é o vetor normal ao plano, e o vetor AP0. Tá? E quero obter uma forma de encontrar essa medida d aqui, essa distância d. Então, observe que se eu traçar um segmento de reta, né, uma linha tracejada do ponto A até o pé da perpendicular que foi traçada inicialmente aqui, né, até essa extremidade de D, né, traça esse segmento de reta e traça o mesmo segmento de reta a partir do ponto P0 até atingir o vetor n novamente. Então, se essa linha aqui é paralela a essa, né, que eu estou supondo que elas são iguais, têm o mesmo comprimento e uma é paralela à outra, então o que a gente vai ter formado aqui é justamente um retângulo, certo? Então, temos justamente um retângulo, por aqui ter um ângulo de 90 graus, essa linha é paralela a essa, esses dois aqui também são paralelos, porque D foi traçado de forma perpendicular ao plano π, e N é um vetor normal ao plano π. Ou seja, se os dois são normais ao plano π, então um é paralelo ao outro. Ou seja, aqui a gente tem todas as justificativas possíveis e necessárias para demonstrar que isso aqui é realmente um retângulo. Então, ao formar esse retângulo, a gente pode imaginar esse lado D como sendo esse mesmo lado D, né? Se é um retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, esse lado D tem esse mesmo comprimento aqui, essa mesma medida aqui, que vai do ponto A até essa interseção aqui. Tá? Uma forma de se obter essa distância D é usando projeções de vetores, ou seja, pega esse vetor AP0 e projeta ele sobre o vetor N. Né? Isso é conteúdo que a gente viu lá na parte de produto escalar. Né? Então, o vetor AP0 projetado sobre o vetor N vai resultar em um terceiro vetor. Que vetor é esse? E lembra que projeção é chamada também de projeção ortogonal. Né? Você vai projetar o vetor AP0 sobre o vetor N, mas de forma ortogonal ao vetor N, ou seja, de modo a formar um ângulo de 90 graus aqui com o vetor N. Em outras palavras, significa que você não vai manter esse comprimento aqui do vetor AP0. Tá? Se você manter esse comprimento AP0 e jogar ele sobre o vetor N, ele vai dar mais ou menos aqui em cima. Agora, se você vier de forma perpendicular ao vetor N, a extremidade dele vai ficar aqui. Ou seja, vai vir de A até essa partezinha que tem a interseção dessas duas linhas. Ou seja, vai ser um vetor que tem comprimento igual a essa distância D. Né? Seria esse vetorzinho verde aqui. Então, o vetor AP0 projetado sobre o vetor N resulta nesse vetorzinho verde. E esse vetorzinho verde nada mais é do que a projeção ortogonal do vetor AP0 sobre o vetor N. E lembrando lá da nossa formulazinha, lá no estudo de produto escalar, que para projetar um vetor sobre o outro, como que a gente calcula isso? Né? Qual que é a projeção ortogonal do vetor AP0 sobre o vetor N? É o produto escalar do AP0 por N, dividido pelo produto escalar de N por N, e o resultado disso aqui você multiplica pelo vetor N novamente. Né? Ou seja, aquele vetor que está sendo projetado, que é o AP0, ele aparece uma vez só, e o que está recebendo a projeção, que é o vetor N, aparece 4 vezes aqui na nossa expressão. Tá? Então, fórmula lá do conteúdo de produto escalar. Tá? Então, como é que a gente vai obter essa distância D? Tá? Obter essa distância D é equivalente a obter o comprimento desse vetor aqui, desse vetor verde. O comprimento desse vetor verde é justamente essa distância D, que é a distância do ponto P0 até o plano π. Então, eu tenho que calcular o comprimento desse vetor projeção, ou seja, o módulo dessa expressão aqui. Tá? Sigamos. A distância do ponto P0 até o plano π é, na verdade, o comprimento, que significa módulo, do vetor projeção AP0 sobre o vetor N, que é igual a... Então, imagine tomar essa expressão aqui e colocar ela em módulo. Né? Quando você colocar essa expressão aqui em módulo, esse vetor N aqui que está fora do parêntese também vai estar em módulo. Já esse denominador aqui tem um produto escalar de um vetor por ele mesmo. Né? Então, lembrem novamente lá de conteúdo de produto escalar. O produto escalar de um vetor por ele mesmo, que é n por n,
é igual ao módulo de n ao quadrado. Então, eu poderia substituir esse produto escalar de n por n por módulo de n ao quadrado. Então, aqui teria no denominador módulo de n ao quadrado e aqui fora teria módulo de n. Então, módulo de n ao quadrado. Eu poderia simplificar um com o outro, né? Lembrando que módulo de um vetor, módulo de n, é um número real, tá? Por isso que a gente pode fazer essa simplificação. Eu não posso simplificar vetor n com vetor n, mas módulo de n com módulo de n pode ser simplificado, porque representa um número real. Então, aqui embaixo vai ter módulo de n ao quadrado e aqui vai ter módulo de n. Então, simplifica um desses módulos de n que vão estar aqui embaixo com o que vai estar aqui em cima. E ainda vai ter um módulo de n no denominador, né? O que é módulo de n ao quadrado? Significa que é módulo de n vezes módulo de n. Então, um deles vai ser simplificado com esse e vai sobrar só um aqui embaixo. Então, vai ficar AP0 vezes n sobre módulo de n, que é isso aqui, ó. AP0 vezes n sobre módulo de n. E não esqueça que é tudo dentro de módulo devido a gente está calculando o comprimento desse vetorzinho verde. Com isso, né, para desenvolver a nossa ferramenta, a nossa fórmula, a gente tem que admitir algumas coordenadas aqui. Vamos supor que o ponto P0 tem coordenadas genéricas x0, y0 e z0. Vamos supor que o plano π é dado pela equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero. E vamos supor que esse ponto A, que é um ponto do plano π, tem coordenadas x1, y1 e z1. Okay? Então, com isso, a gente consegue, então, obter o vetor AP0, né? Se você tem as coordenadas de A e você tem as coordenadas de P0, você consegue obter o vetor aqui AP0. Como? Subtraindo P0 por A, né? Extremidade menos origem. Quando você pega as coordenadas de P0 e subtrai por A, vai ficar x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. Essas coordenadas aqui. Né? E eu preciso também, de acordo com a nossa expressão, além desse vetor P0, eu preciso de n sobre módulo de n. Né? Então, calcular n sobre módulo de n, supondo que n tem coordenadas ABC. Né? Como é que eu sei que n tem coordenadas ABC? A partir da equação geral do plano π. Né? Se essa aqui é a equação geral do plano π, qual é as coordenadas de um vetor normal ao plano π? É justamente os coeficientes de x, de y e de z, ou seja, o a, b, c. Então, é o vetor ABC sobre o módulo dele, que módulo de um vetor, por definição, é raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado. Okay? E agora a gente vai substituir esses resultados na nossa fórmula. Logo, a distância de P0 por π é igual ao módulo, no lugar de AP0, eu vou colocar essas coordenadas, vezes n sobre módulo de n, dá essa razão aqui, dá essa fração. Então, está substituído aqui. Agora eu tenho que fazer esses produtos aqui, né? Um produto escalar, no final das contas. Né? Essa bolinha aqui representa um produto escalar. A raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é um denominador aqui, só foi repetido, tá? Tá aqui embaixo como denominador. Agora aqui em cima eu tenho um produto escalar. Então, eu vou calcular o produto escalar dessas coordenadas por essas coordenadas. Então, vai ficar a vezes x0 menos x1, tá aqui, mais b vezes y0 menos y1, essa segunda parcela, mais c vezes z0 menos z1, que dá essa terceira parcela. Continuando o desenvolvimento, né? Multiplicar A por cada um desses termos, multiplica B por cada um desses, C por cada um desses, vai dar essa expressão. Só que aqui eu já reorganizei, tá? Aqui já está colocado só os termos positivos e no final os termos negativos. A vezes x0 está aqui, B vezes y0 está aqui, C vezes z0 está aqui. Agora, os termos negativos eu deixei por último, que foi A vezes menos x1, que vai ficar menos AX1, B vezes menos y1, que dá menos by1, e C vezes menos z1, que dá menos cz1. Okay? Como A pertence a π, né? Lembrando que A a gente tomou como sendo um ponto do nosso plano π, então significa que as coordenadas do ponto A, x1, y1 e z1, devem satisfazer a equação de π. Né? Se A é um ponto de π, então é porque as coordenadas de A satisfazem essa equação de π. Ou seja, se no lugar de x você botar o x1, no lugar do y você colocar o y1 e no lugar do z você colocar o z1, essa expressão aqui tem que dar justamente zero. Ou seja, a gente obtém essa relação. Tá? Então, como A pertence a π, então
ao trocar x por x1, y por y1 e z por z1, onde esse x1, y1 e z1 são as coordenadas do nosso ponto A, então essa minha expressão vai se tornar uma sentença matemática verdadeira, ou seja, ela realmente dá igual a zero. Ou seja, esse termo aqui dá para a gente obter uma relação para D, né? Se você isolar o D aqui no primeiro membro, a gente vai ter D igual a, passa esses outros três termos para o segundo membro, vai ficar menos AX1, menos BY1, menos CZ1. Tá? No entanto, essa expressão aqui aparece aqui ó, no desenvolvimento da nossa forma. Menos AX1, menos BY1, menos CZ1. E como elas valem D, então eu posso substituir toda essa expressão por esse termo D. Portanto, a distância de P0 a π é dado pelo módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0, mais tudo isso aqui vale D, então mais D, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, com essa ferramenta, com essa fórmula, a gente pode calcular a distância de um ponto P0 ao plano π. Tá? Você pode usar essa ferramenta, que já é bem mais direta para chegar no resultado, ou pode usar a nossa definição inicial aqui, tá? Que a distância de P0 a π é o módulo do vetor AP0, produto escalar com n, tudo isso dividido pelo módulo de n. Qualquer uma das duas vai dar o mesmo resultado. Mas essa aqui eu acredito que ela nos forneça o resultado mais direto. Tá? Porque esse A, B e C é as coordenadas de um vetor normal ao plano, que você obtém lá da equação geral do plano. Tá? O valor de D também, ó, ou seja, esse numerador aqui é justamente o lado esquerdo da equação do plano π. Né? Quando você torna ele igual a zero, é só tomar esse lado esquerdo, vai dar justamente essa parte de cima. Substituindo o x, o y e o z por x0, y0 e z0. Tá? E quem é x0, y0 e z0 é justamente as coordenadas do ponto P0, aquele ponto que a gente está calculando a distância até o plano π. Embaixo, raiz quadrada da soma das componentes do vetor normal plano π, né? Que é o módulo do vetor n lá, que é o A, B, C. Ok? Vejamos um exemplo. Calcular a distância do ponto P0 de coordenadas 4, 2 e menos 3 ao plano π de equação geral 2x mais 3y menos 6z mais 3 igual a zero. Tá? Se caso a questão não forneça a equação geral, por exemplo, a equação pode fornecer equações paramétricas do plano π. Tá? Mas se fornecer as equações paramétricas, é só você converter para a equação geral e utilizar o método que a gente definiu, a fórmula que a gente definiu no slide anterior. Tá? Então, sempre consegue se transformar para a equação geral. A solução. Sabemos que, de acordo com o nosso slide anterior, que a distância do ponto P0 ao plano π é dada por essa relação. Né? No numerador é o módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D, e no denominador é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que A, B e C e D você retira aqui da equação geral do plano π. Ó. É o 2, o 3, o menos 6 e o 3, respectivamente. E esse x0, y0 e z0 é as coordenadas do ponto P0, é o 4, 2 e o menos 3. Então, é só substituir esses valores na nossa equação. A distância do ponto P0 ao plano π é A, que vale 2, vezes x0, que vale 4, mais B, que vale 3, vezes o y0, que vale 2, mais o menos 6, né, que é o valor de C, o valor de C é menos 6, vezes o Z0, que é menos 3, mais D, onde D aqui é justamente o número 3. É o termo independente na equação geral de π, mais 3. Sobre a raiz quadrada, né, de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, que é o 2, 3 e o menos 6. Então, simplesmente fazendo essas continhas, esses produtos aí, chegamos na razão, na fração 35 sobre 7, 35 sétimos, né? Que é o número natural, o número inteiro 5. Tá? Então, com isso, a distância entre o ponto P0 e o plano π é de 5 unidades de comprimento. Ok? Vamos para o nosso quarto tipo de distância, né? Distância entre duas retas. Como estabelecer a distância entre duas retas no espaço, tá? No R3. Podemos ter os seguintes casos, tá? A gente deve analisar as seguintes situações.
O primeiro caso, quando R1 e R2 são concorrentes, ou seja, quando uma intersecta a outra mediante um ponto, quando uma das retas corta a outra. Seria essa situação aqui, né? Dada a reta R1 e uma reta R2, de tal maneira em que uma toca na outra, uma intersecta a outra. Nessa situação, né, neste caso, a distância entre R1 e R2 é considerada nula, é igual a zero, porque se uma toca a outra, então a distância entre elas é zero. Né? A distância é nula, uma está tocando a outra. Okay? Então, toda vez que as retas forem concorrentes, toda vez que existir um ponto de interseção entre as retas, então a distância entre elas será igual a zero. O segundo caso é quando R1 e R2 são paralelas e não coincidentes, tá? No caso em que elas forem paralelas, mas não coincidentes, porque a gente pode ter duas retas iguais, né? Só que escrito com equações diferentes, lá podem estar representadas por equações diferentes, mas que se trata da mesma reta. Se isso acontecer, a distância continua ainda sendo zero, né? Se forem duas retas iguais, uma vai estar sobre a outra, então a distância vai ser nula. Mas quando elas forem paralelas e não forem coincidentes, então vai haver sim uma distância entre elas. É esse caso aqui. Dadas as retas R1 e R2, paralelas e não coincidentes, qual que é a distância entre elas? Como que a gente faz para obter a distância entre essas retas, né? É bem simples. A gente toma um ponto dessas retas, no caso eu vou pegar um ponto P pertencente à reta R1 e calculo a distância desse ponto P até a reta R2. Ao calcular a distância desse ponto P até a reta R2, você está calculando a distância da reta R1 até a reta R2. Tá? Porque como elas são paralelas, qualquer ponto que você tome aqui da reta R1 e calcule a distância até a reta R2, vai dar essa mesma distância. Tá? Lembrando que distância, por definição, é um segmento de reta de forma perpendicular, né? Vai de um ponto até atingir a outra reta, mas de forma perpendicular, de forma a você ter um ângulo de 90 graus. Então, por definição, essa é a distância. Então, neste caso, a distância de R1 até R2 pode ser calculado pela distância do ponto P até a reta R2, com P pertencente a R1, ou seja, escolhe-se um ponto P de da reta R1 e calcula a distância dele até a reta R2. E calcular a distância de um ponto P até uma reta R, a gente já sabe, né? Foi o que a gente viu lá no nosso segundo slide de hoje. Tá? Outra maneira, que é equivalente à que a gente fez aqui, é em vez de eu tomar um ponto P pertencente à reta R1, eu posso tomar um ponto P pertencente à reta R2. Né? Posso pegar um ponto daqui da reta R2 e calcular a distância desse ponto pertencente à reta R2 até a reta R1. Isso também vai dar a distância entre as duas retas. Né? Então, outra maneira é calcular a distância entre a reta R1 e a reta R2 através da distância entre o ponto P e a reta R1, com P pertencente a R2. Ou seja, se ao invés de pegar um ponto P da reta R1, eu posso também pegar um ponto P da reta R2 e calcular a distância desse ponto P da reta R2 até a reta R1. Ok? Observação, só não cometam o erro de tomar dois pontos, ou seja, tomar um ponto da reta R1 e um ponto da reta R2 e calcular a distância entre esses dois pontos. Porque se você fizer isso, nada lhe garante que a distância entre esses dois pontos é a mesma distância entre essas duas retas. Porque quando você escolhe um ponto da reta R1 e toma um outro ponto da reta R2, né, qual é a garantia que você tem que esse ponto tomado da reta R2 está justamente aqui nessa localidade? Né? Se você tomar um ponto qualquer da reta R2, ele pode estar aqui mais à direita ou pode estar aqui mais à esquerda. Se ele estiver nessas outras posições, ao calcular a distância desse ponto até o ponto da reta R1, não vai dar a distância entre as retas, vai dar uma distância muito maior. Tá? Então, não cometa o erro de tomar dois pontos das retas e calcular a distância entre eles, porque muito provavelmente você vai chegar num valor que não é a distância entre as retas. Tá? Então, no final das contas, você tem que tomar um ponto de uma das retas e calcular a distância desse ponto até a outra reta. Temos também um terceiro tipo de posição entre as retas no espaço. Tá? A gente viu as retas concorrentes, que foi o nosso primeiro caso. Né? Nesse caso, quando as retas forem concorrentes, a distância entre elas vai ser nula.
vimos retas paralelas e não coincidentes, que aí nesse caso a distância entre as retas é você tomar um ponto de uma delas e calcular a distância até a outra reta. E no caso das retas serem reversas, né? Retas reversas, pessoal, são retas que nem são paralelas e nem são concorrentes, tá? Elas não têm ponto em comum e elas não são retas paralelas. Uma outra definição também de retas reversas é que elas são não coplanares. São retas que estão numa posição de tal maneira que é impossível traçar um plano contendo essas duas retas, tá? Então, retas reversas são retas não coplanares. Não existe um plano que contenha as duas retas ao mesmo tempo. Quando isso acontecer, como é que a gente vai calcular a distância entre essas retas, tá? Vamos analisar graficamente aqui. Então, dadas as retas R1 e R2, né? Quando eu digo dadas as retas, é porque a questão vai fornecer algum tipo de equação para essas retas. Então, fornecida a equação da reta R1, você sempre consegue obter um vetor diretor dessa reta R1 e um ponto pertencente a ela. Fornecida uma equação da reta R2, você sempre consegue obter um vetor diretor da reta R2 e também um ponto dessa reta, tá? Então, com isso, o que a gente consegue trabalhar aqui? O que a gente consegue desenvolver, né? Inicialmente, formemos um vetor a partir de um ponto da reta R1 com um ponto da reta R2. Então, se a gente obteve lá o ponto A1 da reta R1 e o ponto A2 da reta R2, então eu pego aqui e formo um vetor entre esses dois pontos. A1, A2. Poderia ser o contrário também, A2, A1. Tá? Eu estou só seguindo uma lógica de pensamento aqui e estou formando um vetor de A1 até A2. Tá? Então, com isso, nós vamos ter, a partir do ponto A1, eu vou ter o vetor V1, vou ter o vetor A1, A2 e também posso, a partir do ponto A1, traçar um vetor V2. Tá? Esse vetor V2 aqui, ó, que vem do ponto A2 até essa extremidade, eu posso traçar aqui embaixo um representante dele, né? Esse aqui seria um representante do vetor V2. Lembre que para serem representantes, para serem iguais, basta que ele tenha a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo comprimento. Tá? Então, a partir do ponto A1, eu tenho aqui os vetores V1, o vetor V2 e o vetor A1, A2. Lá do estudo de produto misto, a gente viu que, dados três vetores não coplanares, né, eu garanto que eles são não coplanares, porque essas retas aqui são não coplanares. Então, dados três vetores não coplanares, quando eu construo representantes deles a partir de um mesmo ponto, eles determinam um paralelepípedo, certo? Vamos construir ele aqui. O vetor V1 e o vetor V2 constrói a face de baixo, né? Esse paralelogramo de baixo, assim como estabelece esse paralelogramo de cima. É só pegar representantes de V1 e de V2 aqui em cima, né? V1 e V2. E os vetores V1 e A1, A2 vão estabelecer justamente a face da frente e a face de trás lá do nosso paralelepípedo, né? Assim como os vetores V2 e A1, A2 vão estabelecer as faces da esquerda e da direita, né? A da esquerda e da direita serão esses dois, né? O vetor V2 e o vetor A1, A2 estabelecem essa face da esquerda, assim como a face da direita, tá? E o vetor V1 A1, A2 estabelece tanto a face da frente quanto a face de trás e está construído o nosso paralelepípedo. Tá? Então, dadas duas retas reversas, a gente sempre consegue construir um paralelepípedo dessa forma, tomando um vetor diretor de uma delas, um vetor diretor da outra e um outro vetor formado por um ponto de uma reta com um ponto da outra reta. Tá? E o que a gente quer aqui, no final das contas, é estabelecer a distância entre essas duas retas, entre a reta R1 e a reta R2. Por definição, essa distância entre a reta R1 e a reta R2 é o menor segmento de reta que a gente consegue traçar aqui. Ou seja, isso vai ser equivalente a calcular a altura do nosso paralelepípedo, né?
Vejam que a reta R1 pertence ao plano de baixo, né? Ele está aqui na face de baixo do nosso paralelepípedo. Já a reta R2 é uma reta pertencente a esse plano aqui de cima, ou seja, é uma reta que está na face de cima do nosso paralelepípedo. Então, a distância entre essas duas retas é justamente a distância entre essas duas faces, a face de baixo e a face de cima do paralelepípedo. Então, a nossa distância D entre as retas será, na verdade, a altura do nosso paralelepípedo. E vamos obter uma ferramenta, uma fórmula para achar essa altura desse paralelepípedo. O volume V do paralelepípedo é dado por, lá do ensino médio, como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Você toma a área da base e multiplica pela altura. A área da base, a face de baixo aqui, da base, é obtida como? Se essa face de baixo é definida pelo vetor V1 e o vetor V2, então a área desse paralelogramo é o módulo do produto vetorial de V1 por V2. Conteúdo também lá de produto vetorial. Então, dados dois vetores não paralelos, eles sempre determinam um paralelogramo, cuja área é o módulo do produto vetorial desses dois vetores, módulo de V1 por V2, vezes a altura do paralelogramo, que aqui a gente chamou de D, que é a distância entre as duas retas. Ou também, uma outra forma que a gente viu de calcular o volume de um paralelepípedo, lá dentro do conteúdo de produto misto, foi que o volume do paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto desses três vetores, dos três vetores que definem o paralelepípedo, que é o vetor V1, o vetor V2 e o vetor A1, A2. Então, o módulo desse produto misto vai dar justamente o volume desse paralelepípedo. Ou seja, a gente obteve duas maneiras aqui de se calcular o volume desse mesmo paralelepípedo. Então, por se tratar do volume do mesmo paralelepípedo, então essas duas expressões são iguais. Ambas fornecem o volume do mesmo paralelepípedo, então eu posso igualar elas são iguais. Então, igualando essas duas expressões, módulo do produto vetorial vezes D igual ao módulo do produto misto. Como eu quero achar uma expressão para D, você isola o D no primeiro membro e passa esse módulo do produto vetorial para o segundo membro. Ele vai passar dividindo. Então, a distância entre duas retas reversas é dada pelo módulo do produto misto desses três vetores sobre o módulo do produto vetorial. E muita atenção quanto ao significado de cada uma dessas letrinhas, que vetor aqui representa. No numerador aqui é o módulo do produto misto dos vetores V1, V2 e o A1, A2. Mas quem é V1? V1, um vetor diretor da reta R1, de uma das retas envolvidas. V2, o vetor diretor da reta R2, ou seja, um vetor diretor da outra reta envolvida. E A1, A2 é um vetor formado por um ponto de uma reta até um ponto da outra reta. Sobre, muita atenção para esse denominador. O denominador é o módulo do produto vetorial de V1 por V2. Mas nesse caso, lembre, V1 é o vetor diretor da reta R1 e V2 é o vetor diretor da reta R2. Tá? Ou seja, essa minha observação é para que você não tome aqui no denominador esse vetor A1, A2. Não confunda com esse vetor aqui formado por um ponto de uma reta e o ponto da outra. Não, você tem que tomar um produto vetorial entre o vetor diretor de uma delas e o vetor diretor da outra. Ok? Vejamos um exemplo. Calcular a distância entre as retas R1 e R2. A reta R1 está sendo dada pelas equações paramétricas, a reta R2 está sendo dada por equações reduzidas. Então, para isso, para usarmos as nossas fórmulas, a gente precisa do vetor V1, do vetor V2 e do vetor A1, A2, onde A1 é um ponto da reta R1 e o A2 é um ponto da reta R2. A reta R1 passa pelo ponto A1 de coordenadas menos 1, 3 e menos 1. Olhando para as equações paramétricas da reta R1, como que a gente obtém um ponto dela? Se você tomar de forma direta esses termos independentes aqui, você já acha um ponto. Menos 1, 3 e menos 1 já é um ponto da reta R1, que é equivalente a atribuir 0 para o parâmetro t aqui. Agora, se você não quer esse ponto A1, é só atribuir outro valor para t aqui que você vai achar outro ponto. Tanto faz, o resultado no final vai dar o mesmo. Tá? Não vai dar o mesmo ponto aqui, vai dar um ponto diferente, obviamente, mas também é um ponto da reta R1. E cujo vetor diretor,
cujo vetor diretor da reta R1 vai ser o vetor V1 de coordenadas 1, menos 2 e menos 1. Ou seja, é só tomar os coeficientes do parâmetro t aqui, ó, 1, menos 2 e menos 1. Já um ponto da reta R2, como que eu obtenho um ponto da reta R2 aqui? Você pode atribuir valores para x aqui, né? A reta R2 está escrita na sua forma reduzida, ou seja, y está sendo colocado em função de x e o z também está sendo colocado em função de x. Se você atribuir valores para x, você acha um... Se você atribuir valores para x, você acha o y e o z, ou seja, você acha as coordenadas de um ponto dessa reta, tá? Então, por exemplo, se eu atribuir 0 para x, então a abscissa vai ser 0, né? Já que eu estou atribuindo 0 para x, aí vai ficar 0 menos 3, ou seja, y vai dar menos 3, que é a minha segunda componente. E, novamente, aqui, se o x é 0, 0 menos 0 mais 1 vai dar 1, ou seja, z é igual a 1, ou seja, a cota é igual a 1. Então, eu vou obter um ponto de coordenadas 0, menos 3 e 1. Ou você poderia atribuir 1 para x, né? Se aqui fosse 1, 1 menos 3 ficaria menos 2. Menos 1 mais 1 ficaria 0. Então, você teria o ponto de coordenadas 1, menos 2 e 0. Também é um ponto da reta R2. Tá? Assim, você obtém os infinitos pontos, quantos você quiser. Preciso também do vetor diretor da reta R2. O vetor diretor da reta R2 tem coordenadas 1, 1 e menos 1. Como que eu fiz isso? Tá? A forma mais simples que eu acho é transformar essa equação reduzida em equações paramétricas, né? Se ela é reduzida é porque ela está faltando alguma equação em relação às equações paramétricas. E como que você completa ela aqui, né? Pega a variável faltante igual a ela mesma. Como está faltando uma equação para x, então você toma x igual a x. Aí, em vez de ter equações reduzidas, você vai ter equações paramétricas no parâmetro x. O x vai estar fazendo o papel do t, né? Vai estar fazendo o papel do parâmetro. Então, se você pega x igual a x, aí agora é só pegar os coeficientes de x. Lá em cima vai ser 1, aqui também é 1 e aqui é menos 1. Então, 1, 1 e menos 1 é as coordenadas de um vetor diretor da reta R2, ok? E como a gente precisa do vetor A1, A2, né, que é um vetor formado por um ponto da reta R1 e um ponto da reta R2, então o vetor A1, A2 é igual a A2 menos A1, extremidade menos origem, ou seja, é só subtrair essas coordenadas, né? A2 menos A1. Então, é 0 subtraído por menos 1, que dá 1, menos 3 subtraído por 3, que dá menos 6, 1 subtraído por menos 1, né, que vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, aqui nós temos o nosso vetor A1, A2. Então, temos o vetor V1, temos o vetor V2 e temos o vetor A1, A2. Então, agora é só jogar dentro da nossa fórmula. Ou, antes de jogar na nossa fórmula, a gente pode primeiramente calcular esse produto misto aqui do numerador e depois calcular esse produto vetorial do denominador. E depois só voltar aqui e substituir, né? Fica mais simples. Então, primeiro, calculando o produto misto de V1, V2 e A1 com A2. Né? A primeira linha você coloca as coordenadas do V1, segunda linha as coordenadas do vetor V2, terceira linha as coordenadas do vetor A1, A2. E calcula esse determinante. Tá? O resultado desse determinante é o número real 9. E agora, calcula o produto vetorial de V1 por V2. Produto vetorial de V1 por V2, né? Primeira linha, os vetores da base canônica. Segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor. Última linha, as coordenadas do último vetor. Calcula esse produto vetorial que vai dar 3, 0 e 3. Tá? Então, esse numerador aqui vai dar o número real 9. E esse denominador aqui dentro de módulo vai dar esse vetor 3, 0 e 3. Ok? Vamos terminar no próximo slide. Continuando a solução do nosso exemplo, né, temos que a distância entre as duas retas reversas é o módulo do produto misto sobre o módulo desse produto vetorial. No slide anterior, a gente calculou esse produto misto, que deu 9, e calculou também esse produto vetorial, que deu o vetor de coordenadas 3, 0 e 3. O módulo de 9 é 9, e o módulo dessas coordenadas é, por definição, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 9, 0 e 9. Somando isso aqui vai dar 18, né? Então, 9 sobre raiz quadrada de 18. No entanto, 18 pode ser decomposto como 2 vezes 3 ao quadrado, né? Se você decompor em fatores primos, ou simplesmente 2 vezes 9.
9 já tem raiz inteira, né? Raiz quadrada de 9 é 3, então 3 sai da raiz, o 2 permanece por não ter raiz inteira. Tá? 2 tem raiz quadrada sim, mas não é um número inteiro, né? Então a gente deixa ele dentro da raiz aqui. Tá? 9 dá para simplificar com 3, né? 9 dividido por 3 vai dar 3 sobre raiz de 2. Agora racionaliza, multiplica e divide por raiz de 2, numerador e denominador. 3 vezes raiz de 2 vai dar 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Ou raiz quadrada de 4, que é 2. Então, a distância entre essas duas retas reversas é igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Ok? Espero que tenham compreendido o conteúdo. Façam a atividade avaliativa, né? Vai ser a nossa última atividade até esse período de suspensão e em agosto a gente deve retornar, não sabemos ainda se é com aulas presenciais ou à distância, mas qualquer que seja uma delas, a gente vai fazer o máximo possível para trabalhar bem os conteúdos, para que vocês consigam aprender, fazer as atividades avaliativas e concluir lá com a nota aprovativa. Viu? Bom estudo para todos.